paz, meus queridos. Bom dia. Que bom que você chegou a esse devocional. Há um momento em que nós vamos meditar na palavra do Senhor. Um momento em que Deus certamente vai falar aos nossos corações. Porque nós sabemos que a palavra do Senhor, ela é viva. E toda vez que nós abrimos esse tesouro precioso, Deus transmite uma palavra aos nossos corações. E hoje eu quero meditar com vocês uma palavra que há tempo vem tocando no meu coração. Muitas vezes eu e você agimos de maneiras sem muito pensar em nosso futuro, ou se essas nossas atitudes vão ter consequências, quais são? Será que são boas, positivas, ou serão negativas ou graves? Então nós temos que aprender com a palavra do Senhor que existem princípios eternos para que eu e você tenhamos um futuro pleno, seguro em Deus. E hoje eu quero meditar com vocês a palavra que está em Lucas, no capítulo 15, do versículo 11 em diante, onde nos fala do filho pródigo. Ali diz que um homem tinha 2 filhos e o mais moço disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, juntando tudo que era seu, partiu para uma terra bem distante e lá ele dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio naquele país uma grande fome e este começou a passar necessidades. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra. E este o mandou para os seus campos guardar porcos. E nós vemos na palavra do Senhor que mesmo ele estando ali guardando os porcos, nem da comida dos porcos ele podia comer. Mas passado um tempo, diz a palavra no versículo 17, que caindo em si ele disse: quantos trabalhadores da casa do meu pai têm pão com fartura e aqui eu morro de fome. Então ele diz que vai se levantar, ir ter com seu pai e lhe dizer: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou chamado digno de ser chamado teu filho, então me trata como um dos teus trabalhadores. E lá foi ele de volta para a casa do pai. E a palavra diz que ele vinha ainda de longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho pede perdão ao pai. E o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado. Comemoramos, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava perdido, estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Todos nós, à semelhança desse jovem, somos ou alguma vez já fomos filhos pródigos. Assim, as lições que esta vida deste jovem pode trazer para nós são de extrema e de fundamental importância. Então nós aprendemos aqui com essa palavra que as nossas decisões definem o nosso futuro. E se nós não aplicarmos o que nós temos aprendido na Bíblia, nós vamos demonstrar que o terreno do nosso coração, ele não absorveu essa semente. Isso significa que a terra do nosso coração, ela é uma terra árida, sem tratamento, fechada aos processos para uma vida melhor. Queridos, nós podemos ver através dessa palavra princípios que vão definir uma vida totalmente restituída, com êxito. Princípios da palavra de Deus, princípios do reino.
princípios e verdades do próprio Pai que vão mudar a nossa vida completamente. E uma das principais coisas que nós devemos guardar no nosso coração é que as nossas decisões determinam as nossas circunstâncias. Por isso, quando eu e você tomamos decisões relacionadas ao nosso ministério, à nossa vida pessoal, à nossa vida familiar, à nossa vida no emprego, nos estudos, nos negócios, nas finanças, na saúde, ela deve ser pautada na palavra de Deus. Devemos colocar sob análise do nosso Pai e esperar o sim, o amém do nosso Deus, e jamais tomar decisões precipitadas, seja qual for a área da sua vida em que você precisa decidir alguma coisa. Queridos, nós precisamos entender que através das nossas decisões, nós estamos criando as circunstâncias, nós estamos criando as situações que vão ocorrer em nosso futuro. Tal e qual como foi com o filho pródigo desta parábola. Nós podemos, depois de tomada a decisão, das consequências chegarem, nós podemos culpar as pessoas, nós podemos culpar a Deus, nós podemos culpar o inimigo, mas o fato é que nossas decisões criam as nossas circunstâncias no amanhã, num futuro. Talvez um futuro bem próximo ou um futuro mais longínquo. E aquilo que nós pensamos vai refletir em palavras que nós pronunciamos. E essas nossas palavras vão dar combustível para as nossas decisões. Por isso é necessário nós renovarmos a nossa mente dia após dia com a palavra de Deus. Te pergunto, há algo mais incrível, mais maravilhoso do que estar na presença de Deus? Do que saber que Jesus te ama, que Jesus se importa com tudo que diz respeito a você, com todas as decisões que você tem a tomar. Ele quer estar presente, Ele quer o teu melhor, Ele quer te ajudar a você ter um futuro pleno, e com êxito, com abundâncias de bênçãos sendo derramadas do céu sobre a tua vida. Mas para isso você precisa ter cuidado com as suas decisões. Veja, aqui, se nós olharmos para o personagem dessa parábola, ele se tornou um filho pródigo, e depois dele pedir a parte que lhe cabia como herança, ele se sentiu independente, ele se sentiu autossuficiente, e por isso ele saiu de casa. Foi lá junto com os amigos, caiu na farra e ele acabou torrando toda a sua herança. A situação foi ficando cada dia pior. O dinheiro foi acabando até que ele chegou no fundo do poço. Nós vemos aqui na passagem que diz que ele passou a comer com os porcos. Comer com os porcos era o fim da linha para o judeu, pois pela lei judaica o porco é imundo, é um animal considerado sujo. Então vamos agora imaginar este jovem ali, imundo, comendo as lavagens dos porcos. Pode dizer que alguém diria que isso é culpa do governo? Alguém pode dizer que a culpa é do pai que o traumatizou? Alguém pode até dizer que o pai foi irresponsável, dando para o filho a herança, mesmo sabendo que o filho ainda não tinha condições de lidar com tanto dinheiro. Cada um que olha a situação vai ter as mais variadas desculpas para esse estado de miséria desse filho. Vai ter até aquela pessoa que vai dizer que Deus é o culpado, pois o argumento deles
diz que se Deus é amor, como é que pode permitir que pessoas passem fome? E outros dizem que o diabo é o culpado. E assim por diante. Desculpas vai ter as mais variadas. Mas quantos de nós, ou dos que veem a situação de alguém nesse estado, vão ter a coragem e a ousadia de dizer que o próprio jovem foi o responsável? Talvez digam, não, isso não é possível. Mas esta é a pura verdade. Foram as decisões dele, a precipitação dele, que fizeram com que ele chegasse a viver nessas circunstâncias. Então, meus amados, existem decisões em nossas vidas que decidem destinos, que decidem futuros, que decidem histórias. Existem atitudes que precisam ser tomadas em situações de extrema crise em nossa vida. Decisões que vão talvez mudar o nosso presente, o nosso futuro. Mas se nós analisarmos aqui a vida do filho pródigo, nós vamos notar que os prazeres acabam. O gozo passageiro do pecado passou e ele se viu numa situação de profundo desespero, no mais profundo de um poço onde já não havia mais saída. Ou seja, ele tinha caído em si. Mas aí é que começamos a ver o rastro de termos tomado decisões precipitadas, de termos tomado decisões erradas na nossa vida, e então as consequências começam a ser vistas. Por exemplo, depois de decisões precipitadas, uns perdem a família, outros perdem o trabalho, outros perdem os bens, outros perdem o conforto, outros são lançados em situações de grande degradação, como drogas, doenças, AIDS, inversão de valores. Tudo por terem transgredido leis e regras espirituais, por terem tomado decisões precipitadas fora da vontade de Deus. Queridos, eu gostaria muito que você guardasse para sua vida essa orientação, para que um dia você não tome decisões precipitadas, atitudes erradas, principalmente na área espiritual. Fique sabendo que quem constituiu as leis, as regras, os princípios espirituais foi Deus. Tudo foi estabelecido pelo próprio Deus e colocado dentro de nós para serem observadas. E cuidado, meu irmão, pois o que de mais valioso que nós temos nesta terra não são nossos bens materiais, não são as propriedades que adquirimos, os cursos que fazemos, o quanto nós nos destacamos no nosso ministério, mas é a nossa salvação que nós recebemos por Jesus. Então, tome cuidado para não perder a coroa da glória. Através de atitudes impensadas que talvez no momento você acha, vale a pena ter uns momentos de prazer, vale a pena ter uns momentos de diversão, mas talvez uma situação vai levando a outra e quando você vê, você já está numa situação que não tem mais volta. Queridos, o importante é estarmos no centro da vontade de Deus, trabalharmos para o reino. E a palavra diz que tudo que nós fizermos para o reino de Deus, nós devemos fazer para Deus e não para os homens. Ou seja, no nosso trabalho, no nosso ministério, o trabalho que envolve a obra de Deus, nós devemos fazer com excelência, com todo o nosso coração. E aqui
No texto que nós lemos, nós vemos que este filho pródigo não honrou pai e mãe, pois ele quis somente os bens que ele tinha direito e o resto ele deixou tudo para trás. Ele não se importou se o pai e a mãe ficaram tristes, preocupados, aflitos com a situação em que ele vivia. Ele simplesmente quis ir viver a vida dele do jeito como ele quis e acabou sofrendo as consequências. Meus irmãos, é evidente que o diabo sempre tentará destruir nossa mente, nosso corpo, nosso espírito. Ele quer nos destruir completamente. Mas ele não vai conseguir fazer isso se todas as brechas da nossa vida estiverem fechadas. Se nós não abrimos espaço para o pecado em nossa vida e se as nossas decisões estiverem alinhadas com Deus, o inimigo não consegue agir. Somos nós os responsáveis pelas consequências das nossas ações. Fizemos escolhas, temos poder de decisão, temos livre escolha para decidir a nossa vida e sendo assim, então, também devemos arcar com as consequências. Querido, olhando pela palavra e por muitos ensinamentos bíblicos, nós podemos também concluir que aquele que não está disposto a ajudar, certamente vai atrapalhar. Por isso eu e você precisamos ter um cuidado redobrado com as pessoas que não acrescentam coisas boas, pois essas pessoas muitas vezes só semeiam críticas, contendas, derrotas, pensamentos pessimistas, acabam enterrando os nossos sonhos, pois eles são coveiros da esperança. Eles acabam por nos levar a perder coisas, pessoas. Portanto, peça discernimento a Deus e sempre se pergunte: será que esta pessoa está contribuindo para melhorar a minha vida com Deus? Você precisa focar em seus pastores, focar em seus líderes, em seus discipuladores, em seus mentores que normalmente oram por você, intercedem por você e sempre tentam te ajudar a crescer e a frutificar. Neste mundo existem tantos tipos de relacionamentos perigosos. As mais perigosas são aquelas pessoas que nos levam a perder o temor de Deus. Perto delas, o pecado pode entrar. Os prazeres e a cobiça da carne podem entrar. Porque perto delas o pecado parece perder a gravidade. Já não é mais tão grave assim pecar. Queridos, a sua vida no futuro, o seu êxito, o seu sucesso, ele depende das pessoas que você permite estarem ao seu redor. Queridos, as pessoas ao seu redor vão ajudar a determinar as experiências que você vai ter em Deus. Pense naquela pessoa que está ao teu lado te chamando para orar, para meditar na palavra, para ter comunhão com Deus, para que vocês juntos possam estudar, meditar na palavra de Deus, ter mais intimidade com o Senhor. Ela vai fazer você crescer no ministério, ela vai fazer você ter resultados melhores na obra de Deus. Então, nós precisamos entender que as pessoas ao nosso redor, elas vão alimentar força ou fraqueza em nós. O texto que nós lemos aqui nos diz que o jovem gastou todo o seu dinheiro com amigos. Amigos. Onde estavam esses amigos quando o dinheiro acabou? Deus, ele é aquela pessoa, aquele ser que
coordena a dor, a crise para mostrar quem realmente nós somos. Mas é muito importante, é necessário que eu e você não nos conformemos com essa dor. Você já pensou se este filho pródigo tivesse achado isso normal e tivesse continuado naquela vida? Assim são jovens, pais de família ou pessoas, não importa a idade, que saem de casa, querem realizar um projeto e de repente não dá certo, mas são tão orgulhosos que não voltam atrás, não pedem perdão, não tentam se realinhar com as pessoas da sua casa e acabam sendo pessoas que vivem nas ruas, mendigos, pedindo esmolas, usando os mais variados tipos de drogas, até que eles chegam num caos total. Queridos, nós não podemos nos acostumar com o que é ruim. Quando dissermos basta à situação, nos arrepender, pedir perdão e voltar, então tudo começará a mudar. O jovem não se conformou em viver como ele estava e ele resolveu mudar a situação, mesmo ele sabendo que ele era responsável por essa situação. Ele preferiu confiar no amor do pai e voltar para casa, se humilhar, pedir perdão. Mas se ele tivesse continuado naquele local, se conformado com aquela dor, ele nunca mais teria voltado para casa. Queridos, nós podemos viver uma vida plena e sem dores permanentes, se formos humildes, obedientes, fiéis, leais e honrosos. O tratamento para o aperfeiçoamento vai acontecer na palavra de Deus e nas pequenas experiências e testes que Deus vai permitir ao longo da nossa caminhada. A perda muitas vezes é uma cura rápida para a ingratidão. Só depois que ele perdeu tudo, o jovem percebeu o valor que havia perdido, como era grande o valor da casa do seu pai que ele havia abandonado. E assim, tem pessoas que não valorizam a família, não valorizam a salvação, os pais, o cônjuge, a igreja, a célula, o discipulado, o ensino, a comunhão com Deus. E só depois que eles perdem é que a ficha cai. E aí a pessoa percebe que era feliz e não sabia. Portanto, olhe bem, você tem tudo hoje para dar certo, para ser feliz. Então, tome decisões pautadas na palavra de Deus. Valorize a sua salvação, valorize o amor de Deus por você, valorize o seu casamento, os seus pais, os seus filhos, a sua casa, a sua vida espiritual, a sua igreja, a sua célula, os seus líderes. O ensino e aprendizado não tem preço, pois traz conhecimento e este te leva para ter uma vida que realmente valha a pena viver. Você tem Deus, você tem um líder cuidando de você, você tem promessas do Senhor vindo na sua direção. Amém? Então pense quando tomar as decisões, porque você pode contar com a certeza de que Cristo te ama e eu também. Ele e nós queremos o melhor para você. Estaremos orando e intercedendo pela vida de cada um de vocês, mas a tomada de decisões é sua e sempre que seja de acordo com a palavra de Deus, de acordo com os princípios bíblicos estabelecidos pelo próprio Deus. Que Deus te abençoe.